cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós já estamos na lição de número 1 do segundo trimestre de 2024, lição da classe dos jovens, onde estaremos estudando um assunto interessante. Na lição passada nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos e nesse trimestre, comentado aí por Alexandre Coelho, não é? Ele vem trazendo uma abordagem muito interessante, não é? Onde ele vai trabalhar na primeira lição, ele trabalha a realidade da fé. Na segunda lição nós estamos falando sobre a realidade do Deus da Bíblia. Na terceira lição é a realidade bíblica do pecado. Na lição de número 4 nós vamos trabalhar a realidade bíblica da salvação. Na quinta lição é a realidade bíblica da santificação cristã. Na sexta lição nós estaremos falando sobre a realidade bíblica do cuidado do corpo. Nós estaremos também falando na lição 7 a realidade bíblica do casamento. Na lição de número 8 nós estaremos falando sobre a realidade bíblica do trabalho. Na lição de número 9 nós estaremos falando sobre a realidade bíblica das finanças. Na 10ª lição nós estaremos aprendendo sobre a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. Na lição de número 11 nós estaremos aprendendo sobre a realidade bíblica da esperança. E na lição de número 12 estaremos aprendendo sobre a realidade bíblica do Evangelho na cultura. E 13ª lição, aí a última lição, é a realidade de uma fé que faz a diferença, tá? Que termina aí já com a conclusão da primeira lição, possivelmente. Tá certo? Então, na lição de número 1, nós estaremos, como eu disse, estamos aprendendo um assunto. Vamos aprender o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo as Escrituras, segundo os ensinos das Escrituras Sagradas. Tá certo? Então, nós estaremos por 3 meses, em 13 lições, está nessa jornada de realidade. Bendito seja Deus. Uma lição interessantíssima, muito boa, né? Já pude ver que temos informações sobejas aqui e os professores devem procurar o melhor para entregar para todos, né? Todos os alunos e etc e tal. Então estamos aí em um assunto muito interessante, tá certo? Vamos lá. Podemos observar que a fé cristã, estamos na lição de número 1, que será ministrada no próximo dia 7 de abril, a realidade da fé cristã. A fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhares de vidas, ou milhões de vidas nos últimos 20 séculos, né? Seus ensinos têm moldado pessoas de diferentes culturas, mas o que é fé? O que faz dela uma fé diferente? Quais os aspectos que distinguem no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? São perguntas que está aí para respondermos. Por que a sua mensagem permanece relevante e é necessária para todos os nossos dias? Neste trimestre nós vamos tratar sobre esses temas centrais da fé cristã, né? Nós temos aqui algumas obras para indicar, né? Principalmente obras de ética, que vai nos ajudar a elucidar bastante. Você tem aqui alguns materiais que com certeza vai nos ajudar na nossa caminhada, na nossa elucidação interessante, que nós vamos aprender um pouco. Quando chegar na lição na lição de número 3, eu indico esse livro aqui, tá? A Martiologia, um estudo sobre a doutrina do pecado, tá certo? Muito bem. Nós temos sobre esse assunto, esse interessante livro, essa interessante obra. Temos outros aqui. Tem um material interessante do pastor Claudionor de Andrade, né, que fala também sobre a questão da ética. E isso nós vamos dar ao longo das aulas ao longo do trimestre. E estamos
estaremos sempre apresentando alguma coisa pertinente à temática, tá certo? Muito bem, exposto para a nossa aula propriamente dita, ok? Vamos lá. O cristianismo e sua origem. No primeiro tópico da nossa lição nós temos aí o primeiro tópico da lição, né? Vamos lá para o primeiro tópico. Existe a origem da fé cristã. O segundo tópico nos fala sobre a fé cristã e os valores absolutos, né? Depois, no terceiro tópico, nós estaremos aprendendo sobre a fé cristã, a mensagem do cristianismo para os nossos dias. É isso que vamos aprender nessa primeira lição. Então, vamos trabalhar aí a questão da realidade da fé. A leitura bíblica em classe dos jovens está proposta em João, capítulo 1, versículo 14 a 18. O texto nos diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, ou o Filho do Homem que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Em João, capítulo de número 17, verso 14 a 17, nos diz: dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 16. Não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é o texto proposto aí para esboçar a lição, não é? Então nós vamos assim. Tem um texto principal aqui, que seria o texto áureo. Diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, aí a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías, capítulo 55, versículo de número 3. Depois tem aqui uma leitura do resumo da lição, que diz assim: a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade, né? A fé cristã está presente praticamente em todas as partes do planeta, né? Sua mensagem transformadora tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos, enfim, como já dissemos, né? E o tópico de número 1 nos diz assim: a origem da fé cristã. O cristianismo e sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprindo as profecias acerca de sua chegada para salvar os pecadores. João 3,16. Não é? Quando vamos fazer essa tratativa, vamos observar aí sobre essa realidade mútua da fé cristã. E o texto prossegue dizendo: tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe seu evangelho por meio dos ensinos e acompanhado de milagres, curas, ressurreição de mortos e perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, no âmbito geográfico, o cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus nasceu, cresceu e foi batizado, iniciou e concluiu seu ministério, morreu e ressuscitou e foi recebido nos céus. Então a origem do cristianismo é ali, em Israel. Segundo as Escrituras, capítulo 15, versículo 3 e 8 de 1 Coríntios. Tá? Jesus ensinou seu ministério terreno, discípulos que após a vida do Senhor, do Espírito Santo, aliás, foram se espalhando pelo Império Romano. Então, pelo Império Romano, de tal forma que a fé foi crescendo e alcançando o mundo. Então, conhecido a expressão cristianismo, né? A expressão cristianismo vem
de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam na Antioquia, em Atos capítulo 11, verso de número 26. Esses eram chamados de seguidores do caminho, uma alusão à fala de Jesus, que ele disse que era o caminho para se chegar a Deus, né? Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele ficou conhecido assim, e tinham se cunhado essa nomenclatura aos cristãos, tá? O cristianismo, esse livro, uma fé tão sólida precisa de estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina. Mas as revelações devem estar disponíveis de forma escrita para que seja preservada a sua mensagem, não é? No discurso aí, no decursor do tempo, no caso, além de lida e consultada, estudada, esse livro é a Bíblia. A sua existência é um milagre. A Bíblia e sua mensagem tem sido aí um incômodo para aqueles que buscam desacreditar a fé em Deus, o sacrifício de Jesus e a presença do Espírito Santo conosco, não é? Por isso a fé cristã é valorizada, valoriza acima de qualquer outra coisa o livro, ou seja, a tradição, o pensamento humano, qualquer prática que possa colocar em xeque a sua veracidade e inspiração, pois ela veio de Deus. Então qualquer coisa, isso é verdade, qualquer coisa que tentar denegrir a Bíblia, tentar deturpar a Bíblia, nós cristãos não vamos aceitar, tá? Não é sobre violência, não é sobre não aceitar, é rechaçar qualquer tipo de anomalia com respeito à sacrossanta palavra de Deus. O cristianismo e sua mensagem, sobre o tópico de número 3 do tópico 1. O cristianismo se baseia em algumas premissas tão simples e diretas. Primeiro, é que Deus existe e que criou todas as coisas, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, no seu verso de número 1 também. A segunda é que, ao criar o homem, ele o fez sem pecado, mas o homem esqueceu-se de Deus e pecou contra ele, desobedecendo-o e atraindo para si a sua morte física, e morte eterna. Contudo, o cristianismo também ensina que Deus iniciou o processo de redenção da humanidade por meio do plano de salvação. Para que esse plano fosse executado, com perfeição, ele enviou seu Filho Jesus Cristo para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados e para que não houvesse dúvida da intenção de Deus sobre a nossa salvação. Ele anunciou o seu plano, aos profetas hebreus, pois está escrito que ele não faria coisa alguma sem antes ter revelado o que aconteceria aos seus profetas, conforme está escrito em Amós capítulo 3, versículo número 7. Por revelação divina, passarão aí a mensagem direta diante da palavra de Deus, e é a certeza de que os profetas se cumpriram, que as profecias se cumpriram em Jesus. Portanto, o cristianismo não se baseia somente na perspectiva que o homem é pecador e está afastado de Deus, Se fosse somente essas verdades a serem apresentadas, o cristianismo seria uma fé sem esperança. Contudo, ao mesmo Deus que trouxe a revelação de que o homem é pecador, é o mesmo que promoveu a salvação pela humanidade. A partir dessa breve perspectiva, é necessário tratar de um ponto muito necessário para que possa entender aí o motivo do cristianismo ser aceito ou rejeitado pelas pessoas, a definição de certo e errado, certo? Nós podemos observar, ao atravessarmos atravessamos aí uma profunda crise de civilização, que existe aí uma crise ética, que exige uma análise acurada dos fundamentos antropológicos, da modernidade, Então a crítica da modernidade, da economia, que não sejamos corroídos aí pela indiferença, cooptadas pelo sistema, ou neguemos aí a realidade do Evangelho de Jesus,
apesar da crítica audaz do profeta às igrejas, muitos ainda consideram a economia como um terreno de alienígenas, especialistas, né? As igrejas não deveriam tocar no econômico, pois seria o reino de César. Então, os cristãos não teriam competência técnica ou instrumental para dizer uma palavra sobre os fundamentos econômicos e o modo de produzir a vida. Teólogos deveriam cuidar só do espírito e da alma, empresários de lucro e o lucro do capital, trabalhadores de seu trabalho e as horas extras, né? Governos e empresas também, e da matéria bruta também, e dos royalties das bolsas de valores e das mercadorias, dos contratos dos oponentes da lei do mercado. Então, os povos pobres deveriam restringir seus cuidados, resignados da miséria ao que for submetido. Seria isso verdade? Não, a fé não teria vocabulário próprio para falar do pão da terra, de propriedade ou do dinheiro. A fé não pode pedir justiça como clamor divino. A fé não pode clamar por amor e caridade no interior do núcleo do econômico, né? Seria herética a fala de Mahatma Gandhi. Ele teria narrado errado ao afirmar que antes que o teste da verdade da organização de um país não é o número de milionários que possui, mas a ausência da fome em sua população. Isso, frase de Mahatma Gandhi, né? O texto base dessa questão, né, revela a falsa dicotomia ao afirmar, o texto base do comentário aqui, né? E ao afirmar que o objetivo concreto das igrejas cristãs no Brasil é colaborar para a promoção de uma economia a serviço da vida fundamentada no ideal da cultura e da paz, a partir do esforço conjunto pelas igrejas cristãs e de pessoas de boa vontade para com todos os que contribuíram na construção do homem, o homem bem, na construção da contribuição na construção do bem comum, aliás, do homem não, do bem comum e de uma vista da sociedade sem exclusão. Este objetivo exige que haja a justiça social, consciência ambiental, sustentabilidade, empenho na sua superação de matéria de fome e da fome. De modo geral, se considera que se considere com atenção especial a dignidade da pessoa a respeito dos direitos humanos, né? Então, a dignidade dentro desse contexto é importante. O que as igrejas propõem é simples, direto, orientar a atividade econômica a serviço das pessoas. Daí a necessidade de tornar o real motivo e a opção radical de Jesus. Não poder servir ao dinheiro, a Deus e a mamon, ou seja, ao dinheiro, não é? Mateus capítulo 6, versículo número 24. Então é preciso tomar partido. Esse slogan da campanha, por exemplo, esse é o monte dos exercícios quaresmais. Então esse seria um desafio para todos os brasileiros e para cada um dos fiéis que as igrejas participantes do serviço filantrópico, né, será alcançado por sustentabilidade, né? Então, a fé dentro desse contexto, onde que a fé entra dentro desse contexto, não é? Segundo Joseph Ratzinger, quem era Joseph Ratzinger? Era o Papa Bento XVI. Ele fala dessa intuição sobre fé que iremos abordar aí. Demonstra a fé cristã não é um sistema, uma ideia, uma entrega de cego ou racional, mas é ir mais ao encontro dos logos, ou seja, da palavra, do sentido da própria verdade. Por isso a possibilidade de uma verdadeira existência humana, portanto, é necessário
apresentar a fé não como uma construção intelectual, não como uma construção intelectual fechada, mas como um caminho que tem em Abraão o começo, onde um Deus pessoa tem translocalmente e os de modos transtemporal, de modo transtemporal, né? Então podemos ver a origem da fé. E agora o tópico número 2, a fé e os valores absolutos. É dentro disso que estamos trabalhando aqui, numa abordagem aqui de Joseph Ratzinger, o ex-papa Bento XVI. O pensamento de Ratzinger sobre a compreensão da fé como atitude da existência humana está circunscrita pela palavra confiança, enquanto essa decisão fundamental que norteia toda a vida e que atinge as camadas mais profundas do ser humano, não menos aí importante, corrobora a estes argumentos, né? Observe que são argumentos contundentes para quem vive da fé, tá certo? Vamos lá, a ética do certo e o errado. É sempre que agimos em alguma área da vida, eu estou no tópico número 2, subtópico de número 1. Então podemos observar que sempre que agimos de alguma área da vida, né, tomando decisões que ocasionarão impactos no nosso futuro, somos forçados a avaliar com base nos resultados obtidos, né? E os que fazemos foi feito, se o que fazemos foi certo ou errado. Duas palavras são cruciais para que possamos compreender uma das mensagens do cristianismo, pois o que fazemos aos olhos de Deus é classificado dessa forma, com base na ética, que uma das áreas de pesquisas filosóficas, pesquisa da filosofia, que estuda o comportamento humano. Então esse pode ser aí classificado como moral ou imoral, ou amoral, moral, imoral ou amoral, né? Todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada um, conforme ensina a filosofia. Uma aliança nasce amoral e com o passar do tempo terá os seus comportamentos considerados normais, morais ou imorais, né? Desta forma, segundo está escrito, segundo esse conceito, aliás, à medida em que uma criança, né? À medida que uma criança veio crescendo, né? Seu comportamento vai se moldando às orientações e ensinos familiares e à cultura adquirida na escola ou fora dela. Algumas religiões não procuram avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados, bem como a consequência deles, né? Tanto para a eternidade. O cristianismo ensina que quando uma pessoa erra, praticamos algo que Deus condena, tal algo é chamado de pecado, né? Uma oferta direta contra o Senhor, e ainda que o tal ato tenha sido praticado contra outra pessoa. Há necessidade de um absoluto, né? Quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. Ou seja, a palavra de Deus o banalizador do cristianismo. É o balizador do cristianismo. Ele que é a régua, né, métrica do cristianismo, pois a palavra de Deus é a régua. Então, pois o que ela diz, o que é certo, é correto aos olhos de Deus, independente da cultura em que o leitor da Bíblia se encontra, pois que seja visto como um exclusivista, o cristianismo trata do certo e errado, porque no final das contas isto é bem mais do que classificar o comportamento de uma pessoa. Então, definir o que é certo e errado vai determinar nossas ações nessa vida e a recompensa delas na eternidade, né? Certo ou errado? Ai dos que o mal chame bem e o bem chame mal, do que faz a escuridade da luz e da luz a escuridade, né? Então, fazer do amargo doce e do doce amargo.
Isaías 5, versículo 20, nos dá um norte sobre esse jogo de palavras, né? Na contramão do que pensamos, dos pensamentos nos dias que tenha nesses dias tanta importância, né? É tão importante que não há um padrão de certo e errado, né? Aliás, os pensamentos dos nossos dias tentam impor o que não do que não há padrão de certo e errado no que tange o comportamento humano. Então a Bíblia aponta que os olhos de Deus há sim o certo e o errado, o sagrado e o profano. Tal orientação baseia-se na natureza do próprio Deus. Então Deus sim avalia o que é certo e errado, independente de que essa sociedade libidinosa e tendenciosa queira dizer. Não significa nada. Segundo a Bíblia, é trapo de imundícia, né? Não vai valer muita coisa. Então devemos seguir, servir e atentar para tudo quanto o Senhor tem falado conosco. O certo é fazer a vontade do Senhor, revelada na sua palavra, e o errado é cometer pecado. Quando pecamos, nós colocamos contrário a Deus e a sua lei, atingindo e atraindo para nós o juízo divino. Isto é um prejuízo. Tópico de número 3. A mensagem do cristianismo para os nossos dias. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Disse certo pensador que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus quando naquele momento, e mais do que dizer onde ele está. A resposta mais acertada é mostrar que apesar das coisas ruins que acontecem, né, das coisas ruins no mundo que vivemos, como guerras, peste, terremoto, fome, a palavra de Deus nos aponta que aqueles que creem em Jesus Cristo tem uma esperança, né, que vai além do pensamento humano, enquanto as pessoas se prendem ao presente buscando achar o Senhor do seu próprio medo, achar o seu próprio modo, né? E o Todo-Poderoso estipulou aí que o caminho para se chegar a Ele é por meio de Jesus Cristo. Então não tem outro caminho que possamos chegar a Deus, tá? Depois nós temos aí a salvação de Deus é para todos. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também proveu a salvação para todos os homens, por meio também de um homem, né? Por meio também de um homem, esse homem Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo número 5, capítulo 5, versículo número 8 a 19. Esta provisão de Deus para ser adquirido por meio de nenhuma obra do que o ser humano faça, né? Então, por causa do pecado, todas as obras se tornaram ineficazes, para que cheguemos aí a Deus, mas Ele, por meio de um ato de graça, concede a salvação por meio do seu Filho Jesus, né? A nossa salvação é tão grande, essa salvação é tão grande que é oferecida a todos de forma indistinta, e em sua palavra Deus destaca que a sua graça se manifestou trazendo a todos os homens, conforme Tito capítulo 2 verso 11, né? Então a salvação, portanto, é ofertada aí a toda a humanidade. Bendito seja o nome de Jesus, né? O rei, aí ele coloca aqui uma mensagem escatológica no final. O rei está voltando no final do cristianismo, baseia-se na perspectiva do reino de Deus proposta por Deus, que vivemos uma sociedade democrática onde todas as pessoas podem ser representadas por pessoas escolhidas pelo voto direto, mas na perspectiva da eternidade, Deus estabeleceu um modelo monárquico onde o Senhor Jesus Cristo reinará para todo sempre, né? Diferente dos reis apontados na história que se corrompem
que se corrompiam, né, e deixavam aí de praticar a justiça, né, praticando a si mesmo e os seus governadores, promovendo guerras. O reino de Deus será justo e pois sua base será a justiça divina. Não será um reino voltado para a satisfação pessoal. É bom que se tenha isso em mente, pois não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O cristianismo deixa claro que um dia o Rei dos Reis estará de volta trazendo justiça e governando com equidade. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.